Sabe aquela sensação de que, às vezes, o talento e o trabalho duro simplesmente não são suficientes para levar alguém ao sucesso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num princípio de poder e influência que é bem contraintuitivo e que foi muito popularizado pelo autor Robert Greene. É tipo uma regra oculta que explica muita coisa que acontece no trabalho, na vida e ajuda a entender por que, afinal, seu melhor nem sempre basta. Ok, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Com certeza todo mundo já viu isso acontecer. Uma pessoa brilhante, cheia de ideias, que parece ter tudo para dar certo, mas de alguma forma fica estagnada. Enquanto isso, outra, talvez com menos capacidade, vai subindo, subindo. Esse é o enigma que a gente vai tentar desvendar aqui. E isso nos leva direto para uma coisa que podemos chamar de o paradoxo do talento. É essa ideia de que, em certas situações, ser bom demais do que se faz pode, na verdade, atrapalhar. Parece estranho, né? Mas é essa situação confusa que prepara o terreno para o nosso problema central. Olha só esse contraste que diz tudo. De um lado, a pessoa brilhante, que muitas vezes é ignorada, fica parada no mesmo lugar. Do outro, a pessoa estratégica, que é valorizada e está sempre subindo. A grande pergunta é: o que essa segunda pessoa entende que a primeira não está vendo? E o segredo, olha, não está na competência técnica. Bom, agora vamos tentar diagnosticar o problema de verdade. Para entender por que a pessoa brilhante acaba ficando para trás, a gente precisa expor essa dinâmica oculta que está em jogo. Existe uma regra invisível, sabe? Uma regra que comanda essas interações de poder. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. O princípio é o seguinte: para quem está no poder, a competência da equipe é importante, claro, mas a segurança da própria posição é primordial. E isso, gente, muda completamente as regras do jogo. É fundamental entender que essa não é uma decisão lógica racional. O ego é uma força poderosa. Como essa citação deixa bem claro, quando um líder se sente ofuscado, a reação pode ser totalmente irracional, movida puramente por insegurança, por comparação e até por medo. E por que isso acontece? Bom, porque a gente é meio que programado para proteger o nosso status social. Ser superado em público não é visto como uma ajuda, mas sim como uma ameaça direta à posição de alguém na hierarquia. É uma reação quase instintiva. Agora vamos analisar aonde a pessoa brilhante erra. E o irônico é que os comportamentos que levam à estagnação geralmente são bem intencionados. São atitudes que pessoas talentosas tomam achando que estão ajudando, mas que, no fim, acabam se voltando contra elas mesmas. Esse aqui é o caminho clássico que leva ao problema. Tudo começa com a exibição de superioridade. Sabe, aquela tentativa de ser a pessoa mais inteligente da sala. O passo seguinte é quase inevitável. Isso gera uma insegurança danada no líder. E a partir daí, o que acontece? Uma resistência silenciosa, bloqueios que não fazem o menor sentido. O resultado final? A carreira empaca e a pessoa fica lá confusa, sem entender por que tanto talento não está sendo recompensado. Então, o ponto central é esse aqui. Muitas vezes, o que freia uma carreira não é a falta de habilidade, mas a incapacidade de ler as regras não escritas no ambiente. É uma falha de inteligência social, não de intelecto. Certo, já entendemos do problema, já entendemos o erro. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que joga a pessoa que pensa de forma estratégica? Essa seção aqui é praticamente manual de instruções para navegar nesse cenário. A chave está toda na mudança de abordagem. Em vez de corrigir um superior na frente de todo mundo, a sugestão é oferecida no particular. Em vez de tentar provar que sabe mais, o jeito é fazer perguntas que valorizem a experiência do outro. E competir pelos holofotes? Não. A ideia é permitir que o líder mantenha o destaque. Até na hora de apresentar uma ideia, a jogada é conduzir de um jeito que o superior se sinta um coautor. São mudanças sutis, mas, acredite, extremamente poderosas. A grande força da pessoa estratégica está na observação. Ela percebe quem tem um ego mais frágil, quem precisa desesperadamente de reconhecimento, quem valoriza a lealdade acima de qualquer coisa. Ela entende as motivações e os medos que governam aquele ambiente, as regras que não estão escritas em manual nenhum. No final das contas, a lição é essa. O verdadeiro poder raramente vem só da inteligência bruta. Ele vem principalmente da capacidade de entender as emoções e as motivações das pessoas. Agora, vamos pensar a longo prazo. Como essa estratégia toda constrói poder de verdade com o tempo? Esta última parte mostra os benefícios duradouros e o verdadeiro objetivo desse jogo. Olha só que interessante este gráfico. Ele revela uma verdade fundamental sobre poder. A influência real, aquela que dura,
vem principalmente da confiança e das alianças. O talento é importante? Claro que sim, mas ele é só uma peça do quebra-cabeça. São os aliados e a confiança que abrem as portas que o talento sozinho não consegue nem sequer arranhar. E esta é a visão completa do jogo de longo prazo. Hoje é preciso sacrificar um reconhecimento momentâneo. Amanhã, o foco é construir uma rede de confiança e aliados. E no futuro, aí sim vem a consolidação de um poder real, sustentável, e não só uma fama passageira. E para fechar, um esclarecimento muito, mas muito importante. O objetivo aqui não é se diminuir, não é ser subserviente, nada disso. É sobre ter um controle estratégico da própria imagem para proteger o crescimento. É simplesmente evitar criar uma resistência onde não precisa existir. Para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Em qualquer ambiente, quem são aquelas pessoas que agem mais quietinhas, construindo influência aos poucos? Observar essas dinâmicas em ação é o primeiro passo para começar a entender como tudo isso funciona de verdade.